porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a glória para sempre. Shalom, 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 shalom a todas. Shalom, shalom a todos. Todos que estão no Facebook, todos que estão no Instagram, Rayan Santos, a paz do Senhor, Divânia, Shalom, pessoal chegando, Dantas, paz do Senhor, pessoal chegando aí no Instagram, pessoal chegando aqui no Facebook, para estarmos mais uma vez batendo este papo, este que é um projeto nosso, de algum tempo estava em nosso coração, de bater um papo sobre a Bíblia com essa temática, códigos da Bíblia. Por que essa temática, códigos da Bíblia? Porque existem algumas coisas na Bíblia que são revelações de Deus que estão lá. E para nós entendermos estas revelações, é necessário estarmos abertos, com as nossas mentes ligadas, com o coração voltado a entender as revelações de Deus que se encontra ali na sua palavra. A Bíblia ela é simples e devemos entender a Bíblia com a simplicidade que ela tem. Então, eu já convido você que está chegando, você já está chegando aí, já vai fazendo o coraçãozinho subir aqui no Instagram, você do Facebook já vai dando like, e você do Instagram você pode mandar aviãozinho aí para os seus contatos, para que eles possam estar participando aqui deste nosso bate-papo, dessa nossa conversa. Eu também vou fazer isso, viu? Deixa eu mandar uns aviãozinhos aqui. Me aguarde aí, por favor. Tô mandando aqui meus... Enquanto eu tô mandando os meus, vocês vão mandando de vocês. Ok? Minha listinha é meio grandinha, viu? Mas breve termina. Minha listinha aqui é grandinha, mas vamos indo mandando, vamos indo falando, porque com certeza a live de hoje vai falar muito ao seu coração. Então fique ligadinho aí. Faça como eu estou fazendo aqui agora, ó. Mandei o quê? Já mandei mais de 30, mais de 50. Todo mundo na minha lista aqui está recebendo. Vamos lá. Por que mandar aviãozinho? Porque a pessoa às vezes precisa ouvir uma palavra, uma mensagem que será transmitida aqui e ela com certeza depois vai te agradecer por tê-la convidado, ok? Hoje vamos estar falando, batendo um papo. Eu espero que vocês batem este papo comigo, espero que vocês conversem comigo aqui na nossa live, ok? Vamos estar falando sobre o dedo de Deus. Roberta Pereira, paz do Senhor. Vamos estar falando sobre o dedo de Deus. E da onde, pastor Glaucio, você tirou isso, pelo amor de Deus? Da onde é que você tirou isso, pelo amor de Deus? Eu tirei isso, claro, da Bíblia, né, gente? Ia tirar da onde? Só podia tirar da Bíblia, que é a palavra de Deus. Lucas, capítulo 11. Lilian Cristina, Deus abençoe.
Lucas, capítulo 11, Pai do Senhor Lilian, versículo 20. Preste atenção. Nesse texto aqui de Lucas, capítulo 11, Jesus tinha acabado de fazer uma libertação. Ele tinha acabado de expulsar um espírito maligno. E aí começaram, lá pelas tantas, acusarem Jesus de expulsar demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E aí, Jesus ele chama aquele povo para uma lógica. Ele chama aquele povo para usar o raciocínio. Deixa eu fixar aqui o tema aqui para quem chegar, que às vezes não consegue ver lá em cima. Deixa eu fixar o tema aqui também embaixo. Pronto, coloquei fixar. Fixado. Vamos lá. Jesus chamou aquele povo para o raciocínio e disse: vocês estão dizendo que eu expulso demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios? Jesus até achou graça daquilo. Jesus achou engraçado. Jesus disse: como é que diabo expulsa diabo? Ele diz: como é que pode eu expulsar demônio por Beelzebu, príncipe dos demônios? Pode um reino estar dividido? Ele está chamando o povo para usar o raciocínio. Neide Meirelles, Deus abençoe. Flávio Cirilo, Deus abençoe. Ele está chamando o povo para usar o raciocínio. Ele disse: pode uma casa que se dividir, ela pode se subsistir? Pode se manter de pé uma casa dividida? Pode se manter de pé um reino dividido? Imagina que você é rei de um reino e o reino está dividido. Como é que esse reino vai se manter de pé? Como é que uma casa dividida vai se manter de pé? Aí ele diz: se diabo expulsa diabo, então ele está dividido com ele mesmo. Jesus está dizendo: isso é ilógico, isso não tem lógica. Ele disse: eu não expulso demônio por Beelzebu, príncipe dos demônios. É interessante que Beelzebu aparece dentro do cenário histórico várias vezes. Aqui, no livro de Lucas e de Mateus, Beelzebu aparece como príncipe dos demônios. Mas na história egípcia, ele aparece como Deus das moscas. Olha que coisa interessante. Deus das moscas. Então, mas no cenário da história, esse personagem sempre aparece. Sempre aparece. E aí Jesus chama o povo para usar o raciocínio. Para usar o raciocínio. Ele disse: ora, gente, uma casa não pode estar dividida. Se ela estiver dividida, ela não subsiste. Ele disse: eu não expulso o demônio por Beelzebu, príncipe dos demônios. Aí ele diz, capítulo 11, versículo 20. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo: olha, o que eu faço, eu não faço por outra coisa a não ser pelo dedo de Deus. Agora, isso é curioso. Jesus disse que a ação que ele está fazendo, que a ação que ele faz, ele está fazendo pelo dedo de Deus. O que é esse dedo de Deus? O que é esse dedo de Deus que ele expulsa demônios? A gente, para entender isso, a gente precisa entender que a Bíblia foi escrita em duas linguagens. Primeiro, a Bíblia tem a linguagem literal. E segundo, a Bíblia tem a linguagem figurada.
Ora Deus fala literalmente e ora Deus fala por figuras. O que é falar literalmente? É aquilo que está escrito, é exatamente aquilo. Isso é uma regra da hermenêutica bíblica. Você entender quando é que a Bíblia está falando literalmente e quando é que a Bíblia está falando figuradamente. Dentro das linguagens de figuras da Bíblia, existem parábolas, existem alegorias, existe simbologia, existe tipologia. São coisas que estão dentro da linguagem figurada da Bíblia. Você precisa saber fazer a distinção. Você precisa saber fazer a distinção dessas linguagens. Quando é literal, quando é figurado, e quando é figurado está falando sobre o quê? Parábola, alegoria, simbologia ou tipologia? Ok? Quando é que ele está falando? Então, para a gente entender o dedo de Deus, é necessário, primeiro, saber que esse dedo de Deus aqui não é uma linguagem literal. Pelo menos aqui nessa passagem, não é uma linguagem literal. É uma linguagem figurada. É uma linguagem figurada. Por exemplo, quando eu era criança, que eu leio a Bíblia desde criança. Desde criança eu leio a Bíblia. Quando eu era criança, que eu lia essa passagem, o que eu entendia dessa passagem? Eu li a passagem e entendia o seguinte. Lembrem-se que era uma criança lendo, ok? Eu aprendi lendo revista em quadrinho e a Bíblia. Rosivone Portela, Deus abençoe. Eu aprendi a ler lendo revista em quadrinho e a Bíblia. Eu cresci lendo a Bíblia. Então essa é a minha visão de criança, porque eu interpretava esse texto, paz do Senhor, eu interpretava esse texto de forma literal. E aí, como criança, o que eu pensei? Se Jesus expulsa o demônio pelo dedo de Deus, ele está dizendo que o dedo de Deus chega no demônio e dá um peteleco na capixaba. Na linguagem capixaba, peteleco. Na linguagem baiana, pitoque. Eu não sei se tem alguém de outro estado que tem uma outra linguagem, né? Estou usando as duas linguagens que eu conheço. Pitoque, que é aqui na Bahia, ou peteleco, que é lá no Espírito Santo. Se alguém conhece isso aqui por outro nome, escreva aí no chat. Pitoque e peteleco. Eu era uma criança lendo. Eu era uma criança lendo a Bíblia. E como criança, eu interpretei esse texto de forma literal. Eu disse, Jesus expulsa demônio é com peteleco. É com pitoque. Deus é tão grande que ele, pega, dá um pitoque no demônio, o demônio sai. Por quê? Porque eu interpretei o dedo de Deus como literal. Interpretei o dedo de Deus como literal. Interpretei como literal. Entende? Fabrício Santos, paz do Senhor. Interpretei como literal. Mas aqui não é um dedo de Deus literal. Projetos músico, paz do Senhor. Aqui é figurado. Aqui é uma figura de linguagem. E o que é esse dedo de Deus dentro de uma figura de linguagem nessa passagem significa? Preste atenção. Existe, eu já falei aqui que para você interpretar a Bíblia existe uma regra, uma ciência chamada de hermenêutica. Hermenêutica é a arte, a ciência de interpretar a Bíblia. Não, pastor, não. André e Faida. Rapaz, Projetos Música é André e Faida. Show de bola. Muito bom. Muito bom.
Lá de Cachoeira, aí ó, Cachoeira de Itapimirim. Na minha cidade, isso aqui é peteleco. Peteleco. Aqui na Bahia, o André e Faida, aqui na Bahia é pitoque. A gente chama de peteleco, é pitoque. Presta atenção. Pastor, eu para interpretar a Bíblia, eu só preciso do Espírito Santo. Tu tá equivocado, meu querido. Tu tá muito equivocado. O que o Espírito Santo faz em relação à palavra de Deus? Tudo aquilo que você está precisando para a sua vida, tudo aquilo que você está precisando para a sua vida, o Espírito Santo te revela na palavra. Eu estou passando por um momento de dificuldade no meu casamento. O Espírito Santo vai te dar uma palavra revelada para aquela dificuldade no seu casamento. Estou passando uma dificuldade com o meu filho. O Espírito Santo vai te dar uma palavra revelada para uma dificuldade com o seu filho. Estou passando uma tribulação financeira. O Espírito Santo vai te dar uma palavra revelada para a sua vida. É uma revelação para você. Agora, para interpretar as doutrinas da Bíblia, requer trabalho, requer custo, requer esforço. Senão você tem que rasgar esse livro, porque aqui, ó, olha o que Jesus disse. Jesus disse para o fariseu, para o doutor da lei. Jesus perguntou para ele assim, ó: como é que você lê e como é que você interpreta? Opa! Jesus disse que a Bíblia a gente tem que ler e interpretar. Foi Jesus quem falou. Outra coisa que Jesus disse. Jesus disse: examinai as Escrituras. O que é examinar? O que é examinar? Examinar é fazer uma análise detalhada daquilo que você está fazendo. Isso é examinar as Escrituras. Fazer uma análise detalhada. Fazer um exame. Quando você vai no médico, o médico passa uma série de exames, ou seja, ele quer ver seu açúcar, ele quer ver o sangue, ele quer ver tudo, ele quer te examinar. A Bíblia, ela não é para ser só lida, ela é para ser interpretada, examinada, investigada. Se você precisa de uma palavra de ânimo, uma palavra de fortalecimento, uma palavra de empoderamento, aí o Espírito Santo faz isso, lógico. Mas para você interpretar a Bíblia, requer esforço. Fazendo uma figura de linguagem aqui, a Bíblia é pão. É a palavra de Deus, e a palavra de Deus é o pão que alimenta. E a Bíblia diz que do suor do seu rosto comerás o seu pão. Então, para comer pão tem que suar. Para comer da palavra de Deus, meu irmão, você também tem que suar. Camões, grande Camões. Pensa um homem que tem revelações profundas aí na palavra, aí é Camões. Então preste atenção nisso aqui. Então qual é a regra da hermenêutica? Uma das regras da hermenêutica, é que eu preciso investigar quantas vezes ou quais vezes uma palavra é repetida na Bíblia. Quais são os contextos que essas palavras são faladas na Bíblia? Então, isso é simples. Você pega o seu celular depois dessa live, depois da live, ok? Você pega o seu celular, vai na chave bíblica, vai no Google, chave bíblica, bota lá na chave bíblica, bota a palavra dedo de Deus. Dedo de Deus. Colocou a palavra dedo de Deus, vai aparecer todas as vezes que essa palavra dedo de Deus aparece na Bíblia. Entendeu? Você colocou lá, no Google, chave bíblica, apareceu chave bíblica, você coloca lá, dedo de Deus. Colocou lá, dedo de Deus, todas as vezes que essa palavra dedo de Deus aparecer na Bíblia, vai aparecer lá na chave bíblica para você. É só você ler. Se você fizer isso, você vai perceber que na Bíblia a palavra dedo de Deus, essas palavras juntas, ok? A expressão dedo de Deus. Essa expressão só aparece
4 vezes na Bíblia. Ivanete, paz do Senhor. A palavra dedo de Deus, a expressão, a frase, né? Dedo de Deus aparecem 4 vezes na Bíblia. E elas aparecem trazendo algumas lições dentro de cada contexto. Na verdade, 3 lições. Quem gosta de anotar, anote. E depois, se você quiser pregar, pregue. Se quiser usar como estudo bíblico, use. Ou se não quiser pregar, não quiser usar como estudo bíblico, o que eu vou falar, você vai usar para a sua vida pessoal. Ok? Mas é bom você anotar porque o cérebro engana. 4 vezes a expressão dedo de Deus aparece na Bíblia. Ok? Nessas 4 vezes, ela nos dá 3 lições. 3 lições. Vamos lá. Não vou falar em ordem cronológica, claro. Eu vou falar na ordem que para mim fica melhor, mais fácil compreender. Primeira vez que a gente vai citar dedo de Deus aqui é esse texto que nós lemos de Lucas 11, 20. E o que dentro do contexto dedo de Deus de Lucas 11, 20 significa? Basta você ir para Mateus, capítulo 12, versículo 28, que é a mesma passagem. Vocês sabem que os evangelhos são sinóticos. Eles se encontram, eles se alinham, eles se explicam. Basta você ir para Mateus 12, 28, que conta a mesma história. Jesus expulsou o demônio, aí disseram que Jesus estava expulsando o demônio por Beelzebul, príncipe dos demônios. E aí lá ele diz, eu não expulso por Beelzebul, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Opa! Lucas disse que Jesus falou, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. Já Mateus disse, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus. Logo, fica simples. Isso é interpretação bíblica, gente. Fica simples. Dedo de Deus, nesse contexto aqui, é o Espírito de Deus que está sobre Jesus. É o poder de Deus que está sobre Jesus. É o âmago de Deus que está sobre Jesus. Ele está dizendo, eu estou expulsando o demônio pelo dedo de Deus, pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus. O que Lucas fala, Mateus também fala. Para você entender? Fabrício Santos, pode repetir? Fui buscar o caderno para colar. Posso repetir sim. Mateus 12, 28. Mateus 12, 28. Mateus 12, 28 fala exatamente do que Lucas 11, 20 diz. Lucas 11, 20. Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. Tatiana, Deus abençoe. Nath Santos, Deus abençoe. Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus. Lucas falou. Mateus fala. Lucas falou, se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus. Mateus fala, se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus. Logo, esse dedo de Deus dentro desse contexto está falando do Espírito de Deus. Do poder de Deus, da ação de Deus que estava sobre Jesus. Lembra? O Espírito do Senhor é sobre mim e me ungiu. Derson da Gama, bem-vindo. Boa noite, varão. Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. Dedo de Deus dentro desse contexto é o Espírito de Deus. Mas qual é a lição que a gente aprende sobre o dedo de Deus nessa passagem? Dedo de Deus aqui, anote. O dedo de Deus existe em nossas vidas em primeiro lugar. Número 1. O dedo de Deus existe em nossas vidas para expulsar os demônios. Para expulsar o mal. Em primeiro lugar, o dedo de Deus existe em nossas vidas para expulsar os demônios. Para expulsar o mal. O que acontece
Eu um dia ministrando essa palavra, aí acabei de ministrar a palavra numa igreja, aí o pastor pediu para uma pastora que estava lá orar para encerrar. Aí eu preguei, né, sobre o dedo de Deus, que o dedo de Deus, 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 como está na Bíblia. Aí a abençoada, pegou o microfone e disse: ei, irmão, o pregador disse que o dedo de Deus está aqui, mas eu quero profetizar que mais do que o dedo de Deus está a mão de Deus. Eu olhei para a cara da cidadã. Mais do que o dedo de Deus neste lugar é a mão de Deus que está aqui. Eu disse, preguei 40 minutos de mensagem, ela quer desfazer minha mensagem em 5 minutos. Muito boa. Parabéns. Porque o que ela não entende é que para cada parte da Bíblia existe uma figura de linguagem. Ok? Existe uma figura de linguagem. A Bíblia diz: eis que as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa abençoar. A mão de Deus está sobre ti. Mas dedo na Bíblia, ele tem um sentido de força, de juízo, de julgamento. Você vai perceber isso no decorrer do que nós estivemos conversando. Então, este dedo de Deus que tem como julgamento, como juízo, como força, é que Jesus usou. Você expôs o demônio pelo dedo de Deus, pelo Espírito de Deus. Ok? Então, se há qualquer mal em sua vida, fique tranquilo. Se há qualquer mal em seu casamento, se há qualquer mal nas tuas finanças, se há qualquer mal na vida dos teus filhos, se há qualquer mal no teu lar, não se preocupe. Aonde o dedo de Deus chega, o mal tem que sair. E aproveita que você está nessa live, que você é crente em Jesus e crê que a unção é transferível, é transmitida, mesmo via celular, mesmo via internet. Receba dedo de Deus para dentro da tua casa, para dentro da tua família, repreendendo o mal, repreendendo os demônios, repreendendo a maldição, porque através dessa live aqui, tem dedo de Deus entrando na sua vida para te dar vitória. Tem dedo de Deus entrando na tua vida para providenciar a bênção. Profeta Luiz Felipe, homem de Deus, profeta da casa do Senhor. Deus abençoe. Aproveite que quem está entrando, já vai apertando o coraçãozinho, fazendo o coraçãozinho subir e já vai clicando no aviãozinho aí e mande aviãozinho aí para umas 10, 20, 30 pessoas. Mande aviãozinhos aí para os seus contatos e chame eles para cá. Porque tem dedo de Deus hoje trabalhando em favor de crentes neste lugar. Preste atenção. Primeiro, número 1, para quem está anotando. O dedo de Deus expulsa demônios. Qual é a segunda vez que a palavra dedo de Deus vai aparecer na Bíblia? A segunda vez que vai aparecer em Êxodo, capítulo 8. Êxodo, capítulo 8, versículo 19. É a segunda vez que vai aparecer a expressão dedo de Deus. Êxodo 8, 19. O que acontece aqui? Eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Você anota, depois você lê. O que acontece aqui em Êxodo capítulo 8 é que Moisés, obedecendo ao mandamento, à ordem de Deus, foi a Faraó e disse: Faraó, Deus mandou dizer, deixa o meu povo ir. Deixa o meu povo ir. E Faraó endureceu. Moisés foi e jogou a vara no chão. E a vara de Moisés, pai do Senhor Tami Silva, pai do Senhor Jane Gomes. Moisés jogou a vara no chão e a vara se transformou numa serpente.
Aí Faraó, é por isso que eu vou ter que deixar o povo ir? Meus magos, meus feiticeiros. Os feiticeiros de Faraó fizeram a mesma coisa, pegaram a vara deles, jogaram no chão e a vara deles se transformaram em cobra, em serpentes. A única diferença é que a serpente de Moisés engoliu a serpente daqueles homens. Mas eles imitaram o mesmo sinal que Moisés fez. Moisés volta no outro dia, Faraó, e diz, Faraó, Deus manda dizer, deixa o meu povo ir. Faraó, não vou deixar. Não vai não? A água vai se transformar em sangue. E a água do rio Nilo se transformou em sangue. Os feiticeiros vieram e disseram, nós também podemos fazer. Pegaram águas e transformaram água em sangue. Moisés volta a Faraó e diz, Faraó, Deus manda dizer, deixa o meu povo ir. Faraó diz, não vou deixar. Então, prepare-se para rãs. E saiu dos rios rãs, das águas saíram rãs e invadiu o egípcio. Os feiticeiros de Faraó olharam e disseram, vamos fazer também. Pegaram e fizeram aparecer rãs. Todos os milagres, os sinais que Moisés fazia, os feiticeiros de Faraó também faziam. E Faraó cada vez mais com o coração duro. Faraó cada vez mais com o coração duro. E aí, Moisés faz a terceira praga. Ele faz com que as poeiras do Egito se transformem em piolho. Começou a aparecer piolho. Gente, entenda o seguinte. Se você entender um pouquinho de historiografia, é só você perceber, olhar e perceber que quando você vê filmes, novelas falando sobre a Bíblia, mostrando o Egito, você pode não ter reparado, mas os egípcios geralmente aparecem carecas. Carecas e sem barbas. O povo de Israel aparece com barba. O povo egípcio aparece careca e sem barba. E as mulheres egípcias aparecem ou carecas ou de cabelo curtinho. Por que disso? Porque o que os egípcios mais odiavam era piolho. O que eles mais odiavam era piolho. Aí o que Deus disse? Deus disse, vocês não gostam de piolho não, né? Eu vou mandar, já que Faraó não gosta de piolho, eu vou mandar piolho na careca de Faraó. Vou mandar piolho na careca desses egípcios. E aí, apareceu piolho para todo lado. Faraó de novo. Meus magos, mostre para Moisés que tudo o que ele faz, vocês também fazem. Aí os feiticeiros do Egito, olhou para Faraó e disse, Faraó, está aqui. Êxodo capítulo 8, versículo 19. Eles dizem, Faraó, esse sinal agora que Moisés fez, não dá para fazer não, Faraó. Faraó, por quê? Porque isso não tem explicação. A única explicação é que isso daí é o dedo de Deus. Em primeiro lugar, o dedo de Deus expulsa demônios. Em segundo lugar, anote, o dedo de Deus faz milagres extraordinários. Faz milagres extraordinários. Ou seja, eles olharam e disseram, não tem como imitar esse milagre não. Esse milagre é muito extraordinário, não tem como nós imitarmos. A única explicação é que este milagre é o dedo de Deus. Quando as pessoas olham para a sua vida e não conseguem explicar o que está acontecendo, meu irmão, só tem uma explicação. Nesse período de pandemia, nesse período de caos, nesse período de morte, nesse período de falência econômica, você está vivendo como você está vivendo, só tem uma explicação. Milagres extraordinários. Dedo de Deus na sua vida. Oh, meu Deus do céu. Eu tento me segurar, meu irmão, para não falar língua estranha na live, mas é difícil, viu? Eu chego e digo assim, não, eu vou fazer uma livezinha todo
todo ético, né? Vou fazer uma livezinha todo equilibrado, vou fazer uma live bem doutor. Eu até tento, mas não consigo porque começa a descer uma unção profética, e aí quando a unção profética desce, não tem jeito não. Deixa eu te dizer, tem dedo de Deus na tua vida para fazer milagres extraordinários. Não tem explicação o que vai acontecer na sua vida e o que já está acontecendo não tem explicação. Esse milagre extraordinário, a única explicação tem dedo de Deus na sua vida. Estou lendo os comentários de todo mundo aí, ó. Ilma Bonfim, tem dedo de Deus na minha vida. Adaldan dizendo glória, aleluia, aula maravilhosa. Rosiane Difícil, Fabrício Glória. Jane Gomes, deixa Deus te usar. Rapaz, não faz isso não, Jane. Do jeito que tá aqui, eu já tô do jeito que eu tô, você ainda manda, deixa Deus te usar, o negócio vai estourar aqui, vai explodir. Desse jeito explode. Entenda, querido. Hoje você está aqui nessa live só para você entender uma coisa. Sua vida, as pessoas não conseguem explicar. Até tentam explicar, mas não conseguem. A explicação você sabe. É dedo de Deus na sua vida. É dedo de Deus na sua vida. Pode até imitar, mas não vão conseguir. Você sabe, queridos, você sabe que a questão das pragas que Deus mandou no Egito com Moisés foi uma luta, uma guerra de deuses. Boa palavra, precisamos ouvir coisas novas, diz Ilma Bonfim. Presta atenção. Havia uma guerra de deuses. O que é guerra de deuses? O Egito era uma nação idólatra. Eles acreditavam em vários deuses. E Jeová e Jehova decidiu mostrar para os deuses do Egito que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que até então não tinha nome, era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Eterno, era maior do que todos os deuses do Egito junto. Não dá tempo de eu falar hoje, mas cada praga que Deus manifestou no Egito era Deus, o nosso Deus, desafiando os falsos deuses do Egito. Cada praga era ele desafiando os falsos deuses. Cada praga. Então, essa manifestação do poder de Deus é Deus dizendo para os deuses do Egito: cadê vocês? Um dia eu vou fazer uma live só falando sobre as pragas e os deuses do Egito, o que cada praga estava confrontando um deus ou mais deuses, ok? Para quem gosta de anotar, está anotando. Nós estamos falando sobre códigos da Bíblia, sobre o dedo de Deus. Aprendemos em Lucas capítulo 11, versículo 20, que em primeiro lugar, o dedo de Deus... Iracarás. Deus abençoe, minha amiga. Deus abençoe. Nós aprendemos que Lucas 11, 20, o dedo de Deus expulsa demônio. Seja bem-vindo, Romário Salustiano. Número 2. Em Êxodo agora nós aprendemos que o dedo de Deus faz milagres extraordinários. Terceiro lugar. Lembra que eu disse o seguinte: 4 vezes aparece a expressão dedo de Deus. 4 vezes. Nós já lemos 2 vezes que aparece e agora nós vamos ler as outras 2.
Mas, pastor Glaucio, se são 4 vezes que aparece, por que você está dizendo que são 3 lições e não 4? Porque as outras 2 são textos diferentes, mas falam da mesma coisa. Por isso que aparecem 4 vezes a expressão dedo de Deus, e a gente tira 3 lições. Porque 2 vezes são textos diferentes, mas falam da mesma coisa. Creio, diz Ilma, tenho visto o milagre de Deus. Amém. Êxodo 31, versículo 18. Deuteronômio 9, 10. Vou repetir para quem gosta de anotar. Para quem gosta de anotar. Êxodo 31, 18 e Deuteronômio 9, 10. São textos diferentes, mas falam da mesma coisa. Falam de quê? Falam de que as tábuas da lei, foram escritas pelo dedo de Deus. Tanto em Êxodo 31, 18, como em Deuteronômio 9, 10, diz que as tábuas da lei foram escritas pelo dedo de Deus. Em primeiro lugar, o dedo de Deus expulsa demônios. Em segundo lugar, o dedo de Deus faz milagres extraordinários. Em terceiro lugar, o dedo de Deus escreve. Não. Se você não pegou, não minta. Se você não pegou, não minta. Agora, se você já deu uma sacada aí quando eu falei, escreva aqui no comentário. Peguei. Vou repetir. O dedo de Deus escreve. Se você pegou esse código aí, escreva, peguei. Só escreva isso aí. Se você não pegou, não tem problema, você vai pegar daqui a pouco, eu vou explicar. Mas quem já pegou, escreva aí, peguei. Ou então, se você está quase pegando, você escreva assim, estou pegando. Ó, Arthur Belo aí, ó. Peguei. Presta atenção. Tanto em Êxodo como em Deuteronômio, diz que as tábuas da lei. Jane diz, peguei. As tábuas da lei foram escritas. Fabrício, estou pegando. Muito bem, Fabrício. As tábuas da lei. Quem não está pegando, até o final você vai pegar. Ó. Que código é esse, pastor? Presta atenção. As tábuas da lei foram escritas pelo dedo de Deus. A expressão dedo de Deus aparece ali. Então, o dedo de Deus escreve. Ivanete, peguei. Anote. Pega a caneta e papel, porque isso é gostoso, viu? Anote. E Deus aparece escrevendo com o dedo dele 3 vezes. Pastora Regina disse, peguei. O dedo de Deus escreve. E Deus aparece escrevendo com o dedo em 3 partes da Bíblia. Primeiro, nessa parte aqui que nós lemos, ele aparece escrevendo a lei. Anote isso. As 3 escritas de Deus. Número 1, ele escreve a lei. A escrita da lei. Os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Então, qual é a primeira escrita? A escrita da lei. Qual é a segunda vez que Deus escreve? A segunda vez que Deus escreve. Nicole, Deus abençoe Nicole. Segunda vez que Deus escreve é em Daniel, capítulo 5.
Pega isso, pega isso. Daniel capítulo 5. O rei, Daniel, capítulo 5. O rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, fez uma festa, um banquete para mais de 1.000 pessoas. Mais de 1.000 pessoas na festa. E aí, lá nas altas tantas, já estava cheio do goró. Ele resolveu mandar que os seus servos buscassem os utensílios de ouro da casa do Senhor que o pai dele havia trazido de Jerusalém. Lembre-se, Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu o templo de Jerusalém e trouxe os utensílios consagrados a Deus para a Babilônia e deixou guardado. O filho dele mandou tirar do cofre os utensílios consagrados a Deus, disse: vamos beber vinho em cima desses utensílios. Aí encheu de vinho, começou a usar prato, começou a usar taça, começou a usar bacia, tudo que era consagrado a Deus ele começou a usar para a festa dele. No meio da festa apareceu uma mão na parede e começou a escrever na parede. Ele olhou aquela escrita e chamou os magos. Ele viu a mão escrevendo. Chamou os magos, os astrólogos e disse: interprete ali para mim, por favor, interprete ali para mim, interprete ali. E aí os magos da Babilônia, os feiticeiros da Babilônia, todos aqueles homens, grande Fernando Leitão, forte abraço, coach e um professor da palavra de Deus, viu? Além de coach, de empreendedor, Fernando Leitão é um mestre aí na palavra. Preste atenção nisso. E aí o dedo apareceu, ele chamou os feiticeiros. Olha aí, tenta interpretar aí. Ninguém interpretava. Nenhum feiticeiro, nenhum astrólogo, nenhum mágico, ninguém daqueles senhores que mexia com o ocultismo babilônico conseguiu interpretar a escrita. Quando ele já estava agoniado, porque ele não só viu a escrita, mas ele viu a mão escrevendo, a mãe dele chamou ele e disse: meu filho, tem um cidadão aqui da época do seu pai. O nome dele é Daniel. Desde a época do seu pai, que ele tem um espírito de excelência, que ele consegue interpretar sonho, consegue interpretar visão, consegue ter conhecimento, consegue ter sabedoria. Chama ele, meu filho. Ah, não, mãe, vou chamar ele. Chama Daniel, porque ele tem o espírito dos deuses. Ele não sabia que era o espírito do Deus. Aí chamava, ele tem o espírito dos deuses. Chamou Daniel e disse: Daniel, olha aquela escrita ali. Apareceu uma mão na festa aqui, ninguém conseguiu interpretar. Por quê? Daniel disse: porque aquela escrita ali não foi feita por homem. Aquela escrita ali foi feita pelo Deus que escreve. Aquela escrita ali foi feita pelo Deus que escreve. E ele escreveu o quê? Ele escreveu: Mene, mene, tekel, ufacim. Pesado foste na balança, foste achado em falta, dividido está o teu reino. A primeira vez, Deus escreve a escrita da lei, os 10 mandamentos. A segunda vez, ele escreve a escrita do juízo sobre Belsazar. A primeira vez ele escreve a escrita da lei, 10 mandamentos. Mas agora ele está escrevendo a escrita do juízo sobre Belsazar. Mas não termina aí a escrita de Deus. Além dele escrever a lei. Isso, Divânia, nosso Deus é terrível. Yes. Além dele escrever a escrita da lei, além do nosso Deus escrever a escrita do juízo, tem uma terceira escrita. João capítulo 8.
João capítulo 8. João capítulo 8 é trazido uma mulher pega em um ato de adultério. E é colocado no meio de uma roda e perguntam para Jesus: na lei de Moisés, manda que essa mulher seja apedrejada. E o que o Senhor diz? Jesus pega, olha para eles e começa a escrever no chão. Porque o nosso Deus escreve. Ele, vamos, o que é que o Senhor diz? E Jesus pega e começa a escrever no chão. Vamos, o que é que o Senhor diz? Jesus olha com maior tranquilidade. A maior tranquilidade diz: quem dentre vós nunca pecou, seja o primeiro a tirar a pedra. E ele volta a escrever. Nenhum teólogo sabe o que Jesus escreveu ali naquele chão. Alguns acreditam que Jesus escreveu no chão o pecado que estava na mente de cada um. Outros acreditam que Jesus começou a escrever os 10 mandamentos. Outros que Jesus começou a escrever palavras de misericórdia. Ninguém sabe o que Jesus escreveu. Agora, para aquela mulher, ela sabe o que aquela escrita de Jesus no chão significa. A primeira vez ele escreveu a escrita da lei, os 10 mandamentos. A segunda vez ele escreveu a escrita do juízo na parede. Mas agora ele está escrevendo a terceira escrita, a escrita da graça. Ele está dizendo: mulher, aleluia, ô glória, mulher. Lembrei do nosso amigo que faleceu, né? Ô glória! Mulher, quando eu acabar de escrever aqui, seus acusadores já vão ter desaparecido, mulher. Porque quando eu escrevo, a graça se manifesta, mulher. Vai e não peques mais. O dedo de Deus expulsa demônios. O dedo de Deus faz milagre extraordinário. E o dedo de Deus escreve. Escreve lei, escreve juízo, mas escreve graça. E nesta live aqui, Deus te trouxe aqui só para você ouvir isso. Não saia sem ouvir isso agora que eu vou te dizer. Deus te colocou nessa live só para você ouvir isso que eu vou te dizer. O dedo de Deus escreve. E Deus colocou você aqui para você ouvir de que Ele está escrevendo uma nova história na sua vida. Como diz Lázaro, e uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus. Só quem toma posse do que está sendo falado aqui, você vai escrever aqui no chat, aqui nos comentários, ó, chat que eu costumo fazer YouTube, aqui nos comentários você vai escrever: minha história está sendo escrita pelo dedo de Deus. Ficou cumprida a frase, pastor? Vai ter que ser essa. Você vai escrever: minha história. Quando você escrever aqui, isso é profético para a sua vida. Por isso você tem que escrever. Escreva aqui, porque essa escrita que você escrever aqui no comentário é uma declaração profética. Alguém crê em declaração profética aqui? Então escreva aqui nos comentários. Escreva: minha vida, minha história está sendo escrita pelo dedo de Deus. Escreva isso, porque isso é uma declaração profética que você está liberando no mundo espiritual. Divana já escreveu: minha história está sendo escrita pelo dedo de Deus.
Ilma Bonfim, minha história está sendo escrita pelo dedo de Deus. Isso aí. Isso é uma declaração que você está liberando no mundo espiritual. Escreva isso aí. Suzane, minha história está sendo escrita pelo dedo de Deus. Dantas, minha história está sendo escrita pelo dedo. Isso aí é declaração, querido. Não importa Covid, não importa crise. O que importa é que quem está escrevendo a sua história é Deus. Jane, minha história escrita pelo dedo de Deus. Ivanete, minha história está sendo escrita pelo dedo de Deus. Eu declaro, Glaucio Belo Jesus declara, minha história está sendo escrita pelo dedo de Deus. Fabrício também escrevendo aí. Sandra também escrevendo aí. Roberta Pereira escrevendo também aí. Toma posse disso esta noite. O dedo de Deus escreve. E ele está escrevendo a sua história. E ele está escrevendo a sua história. Deus permitindo, sábado que vem, a gente volta. Adenilton também escrevendo aí. Se Deus permitir, sábado que vem a gente volta com mais códigos da Bíblia. Ok? Códigos da Bíblia. Fernando, minha história está sendo escrita pelo dedo de Deus. Amém. Sábado a gente volta com mais códigos da Bíblia. Ok? Quem quiser pode sugerir assuntos para a gente falar aqui na live. Pastor Glaucio, gostaria tanto que o senhor falasse sobre assunto tal, trouxesse uma iluminação para nós em relação a tal assunto. Pode deixar lá no nosso direct, ok? E a gente vai fazer isso, trazer aqui vários códigos da Bíblia para vocês. Até sábado que vem.